especialmente porque vivimos em uma cultura, poderíamos dizer praticamente um continente, onde a emoção termina sendo algo vital, fundamental. A gente é muito emotiva, sim ou não? Qualquer cosita llora, qualquer cosita se ríe, já a cultura mesma, da forma de expressão, é muito llena de colores, muito llena de força e tal. E, sin embargo, a vezes há paradoxas muito grandes. Por exemplo, momentos de alegria em que uma pessoa mata a outra. Isso passa muitas vezes, sim ou não? Ou incluso pessoas que dizem, amo tanto essa pessoa e la matam. E esse é um exemplo extremo. Já. Mas isso mostra que o manejo de emoções não é tão bueno, não é tão claro, não é tão ideal. Porque se tu realmente estás alegre, cuéntame, vocês matariam a alguém quando estão alegres? Não. Ou se vocês amam a alguém, matariam essa pessoa? Impossível. Mas quando vem a emoção, o que passa? Tu não se olvida. Incluso nos casos judiciais, há pessoas que se sabem de situações de crimes, porque no momento estavam bajo uma influência emocional. Tal é o impacto da emoção em nossa cultura. Por lo tanto, é bom saber de pronto como administrar isso, como manejar. Assim, isso vamos a trabalhar. Está bem? Está bem? Bueno. Há várias formas de trabalhar. Teria uma forma que vocês podem estudar por si mesmos, que é todo o trabalho de psicoanálise. Muito de lo que Freud e Jung han hablado se relaciona bastante com o tema emocional. Há uma série de televisão americana chamada Perception e justamente trata o tema das enfermidades mentais. O personagem principal é um professor de neurociência e o tema das emoções sempre está. Ou pode seguir outro caminho um pouco mais fácil, um pouco mais rápido, que é da inteligência emocional. Tem livro sobre isso. Se chama inteligência emocional, da minha avó. Aplicar isso em cursos. Eu vou tomar um terceiro caminho, que é mais da parte espiritual. Trabalhar isso desde um ponto de vista, um enfoque muito espiritual. Hilando ao tema do êxito integral. Antes de começar isso, há uma historieta que eu estava recordando, uma história que eu escutei há muitos anos. A história habla de dois monges. E esses monges, em um país oriental, eles tinham uma vida muito disciplinada. Entre eles obedeciam muito ao silêncio. Eles não podiam fazer várias coisas. E estavam caminhando, aí no recuerdo de sua própria prática, andando em silêncio e experimentando pois esse momento e tal. Um lugar muito bonito, muito limpo, allá nos campos. Pode imaginar, campos orientais e tal, magníficos, com suas vestimentas específicas, Em isso chegaram a um ponto onde havia uma mulher, e essa mulher, ela queria cruzar um rio. O puente havia sido derrubado, ou seja, que não havia como cruzá-lo, não havia barco, não havia nada. Ela realmente queria hacerlo, então pediu ajuda aos monges. E um deles imediatamente se notificou, foi, conversou com a senhora como eram as possibilidades. E como ele era um homem muito alto e ela era muito bajita, então decidiram que ele cruzaria o rio com ela arriba. Foi um pouco de forcejeo, um pouco de duro, luta e tal, hasta que por fim logrou hacerlo. Se devolveu, aí estava seu companheiro esperando. Pero apenas chegou, sentiu que havia uma diferença no companheiro. E foram caminhando, seguindo. Tras meia hora, o companheiro explotou emocionalmente.
Então ele que havia logrado manter tanto silêncio, tanta tranquilidade, tanto cuidado, tras meia hora começou a gritar a seu companheiro porque ele havia tocado na mulher. Esse era o tema. E outra meia hora falando do tema. Pero el hombre que hizo todo el trabajo quedó quieto. Al cabo de una hora después de lo sucedido, se volteó hacia su compañero, lo miró en los ojos y dijo: mira, yo sí hice eso que tú dices, pero yo solté a esa mujer hace una hora, porque tú todavía la tienes ahí. Porque aunque físicamente no la habías tocado, eso estaba en su conciencia, eso estaba todo el tiempo. Ese es el punto de las emociones. Las emociones no son tan lógicas, no son tan claras. Las emociones explotan muchas veces porque no sabemos manejarlas. Especialmente lo que no nos damos cuenta de la emoción es que cuando nos enojamos con alguien que hizo, cometió un acto de violencia, por ejemplo, eso también es violencia. ¿Se entiende? Y a veces no nos damos cuenta que nuestra emoción muchas veces refleja aquello contra el cual nos estamos emocionando. Como es el caso de estos dos mundos. Entonces yo voy a tomar un poco la filosofía hindú. ¿Alguien aquí conoce un poco de hinduismo? ¿No? Entonces yo puedo hablar lo que quiera. Muy bueno, muy agradable. El hinduismo es una religión muy compleja, no es una religión, mucha gente no considera hinduismo como religión en realidad. Y una de las características del hinduismo es que básicamente delinea el sendero del ascenso humano a través de dos caminos diferentes, muy distintos, casi opuestos. O sea, tú puedes llegar a la perfección, o la elevación, o la ascensión, como quieran llamar, de dos formas diferentes. Y por lo tanto, por eso ustedes van a encontrar muchas paradojas en el hinduismo. Van a encontrar que mucha gente sigue el vegetarianismo. El primer ministro de la India es de un estado de la India llamado Gujarat, que son fundamentalmente vegetarianos ahí. Y a la vez, en el sur de la India, comen cualquier cosa. Entonces, hay unas paradojas ahí que existen, justamente porque no son paradojas, son dos caminos diferentes, son dos senderos. Elíjalos. Y esos dos senderos están directamente vinculados al tema de las emociones. El primer sendero se llama el Tantra. ¿Sí? ¿Han oído hablar del Tantra? Tantra siempre que lo oye parece danzas y todo. Lo que el sistema tântrico prevé es que para llegar a esa ascensión, a ese estado de elevación máxima, debes liberar tus emociones. Haz lo que quieres. ¿Quieres estrangular a tu jefe? No lo hagas, pero le des una dura. ¿Quieres traicionar a tu pareja? Hazlo, que ella no sepa. O sea, literalmente es haz lo que quieras. Obviamente hay un código de conducta, una legalidad, eso. No hacer daño al otro es parte del código de conducta. Pero fundamentalmente el Tantra dice que si tú liberas todas tus emociones, si tú sueltas todo lo que tienes adentro reprimido, mira, ni siquiera canto. Si quieres, pues, liberar todo, hazlo. ¿Qué va a pasar? Según el Tantra, se cree que al final te vas a cansar, te vas a madurar. Va a llegar un momento en que tú mismo vas a realizar, darte cuenta de cómo las emociones no son tan benéficas, especialmente las emociones negativas fuertes. Y naturalmente tú vas a controlarlas,
ou manuseá-las, como queiram chamar. Pero vocês vão manter-las aí, bajo. É isso que Tantra disse. E uno disse, essas coisas de los hindúes, não. Por exemplo, este é o caso clássico acá em Ocidente. Muitos caminhos de psicoanálise estimulam a integridade. Sim, já viram isso? Há uma prática de psicoanálise onde, por exemplo, correm a uma pessoa, correm a ela, já, la põe aqui adelante e todo mundo começa a insultar. Isso tem um efeito que libera as emoções todas que temos. Te suelta todo. Então não é só coisa de Deus. A prática mais interessante que conosco é a de em algumas empresas japonesas, onde eles criaram um quartito cerrado acusticamente. Então, quando te enojavas, entras no quartito, cierras a porta e gritas. Creo que algunos de ustedes les gustaría tener uno en su oficina, o tal vez en su casa incluso. Bueno. Se cree que al hacer eso, al final maduras, cansas, no sé, y por fin llegas a esa relación. Ese es uno de los caminos. El segundo camino es diametralmente opuesto, pero en realidad es complementario. Porque hay varios tipos de personas, algunos van a querer un tipo, otro. Algunos en una fase de su vida van a querer un tipo y otros en otra fase de su vida van a querer otro. Y el otro se llama Brahmacharya. Y Brahmacharya es el camino de Brahma. Brahma es uno de los, en el hinduismo, uno de los 3 dioses principales. Brahma, Vishnu y Shankara. Y dicen que Brahma creó el hombre, el ser humano. E o caminho do Brahmacharya é todo o oposto, é controle total das emoções, chega ao ponto da repressão. Ou seja, não podes romper a lei. Então, se estás por romper a lei, aguántate aí. Pero não deves expressar-te, não deves fazer nada que deje que essa emoção salga. Se crê que se haces isso durante bastante tempo, e de acordo com uma metodologia, chegará um momento em que já manejarás as emoções de forma natural, já sem ter que fazer assim para não deixar que a ira salga ou qualquer outra emoção negativa salga. Isso é o que se prevê. Ou seja, os 2 caminhos que passam terminam encontrando-se em algum momento. Então, se diz que tanto um Tantra Yogi como um Brahma Yogi, os 2 se vão encontrar em algum momento. E vão ser felizes para sempre, ou seja, vão estar bem e todos vão chegar a Deus. Vocês dizem também que essas coisas do hinduísmo? Não. Vocês conhecem alguma religião onde há que reprimir? Se tens desejos de fazer algo, não podes fazer. É pecado. Sim, conhece alguma religião assim no Ocidente? Não. Então não é só algo hinduísta, é algo humano. Como seres humanos terminamos tendo essas 2 opções. E que hago eu então? Será que sou Tantra ou será que sou Brahma? Que serei eu? Será que essa etapa de minha vida é Tantra ou essa etapa de minha vida é Brahma? A espiritualidade propõe um meio termo. E é esse meio termo onde tu podes chegar a esse êxito humano, a essa experiência de êxito única e humana. Qual é o problema do Tantra? Se tu liberas tus emoções, sem uma guia, sem todo cuidado, etc. e tal, a quantas pessoas podes lastimar se começas a falar o que realmente sentes? Isso é larga ou não? E nadie le gusta, de verdade? Ou seja, nosso mundo de hoje, o mundo democrático, se propõe muito a livre expressão, mas tu podes
ser livre em tua expressão, seguindo a vieja regra da liberdade. Mi libertad termina. Então eu posso, pode que não me guste tu saco, não me guste tu carteira, pero mi libertad não me permite ir e invadir o espaço do outro, os gostos do outro. Não me permite lastimar a outra pessoa só porque tenho o direito de fazer por lei. Esse é um cuidado muito importante. De hecho, há pouquinho saiu um artigo sobre uma investigação nova que indica que eles tomaram empresas onde esse partido aí da Constituição se está usando durante muito tempo e descobriram que não teve efeito. Se realmente não diminuiu o estresse, as coisas seguem iguais e realmente não passa nada. E de hecho, nossa cultura é um momento de liberação de expressão grande. Navidad, Ano Novo, onde começa a falar coisas que não deveriam se dar. Ok? E assim termina todo voltando igual 2 semanas depois, um mês depois. O que passa? Como a espiritualidade explica isso? Se eu tenho muita ira dentro e lá expresso, isso eu me vou sentir bem, porque era um demonito que estava aí, pois eu o saquei. Mas o que faz esse demonito? Morde a todo mundo ao redor. E eventualmente, aonde vuelve o demonito? Imagina que é um pajarito desse muito feio. Soltei de la jaula, é tão feio, ele não vai ter lugar nenhum, vuelve na mesma jaula. Então, na realidade, é que quando nós expressamos nossas emoções negativas, essas emoções negativas quedam mais fortes, quedam muito mais poderosas. Só o que estou fazendo é validando. Estou dizendo, é bueno fazer isso. E isso termina sendo fortalecido. Por isso que é tão difícil coisas como o perdão, que é uma emoção muito positiva. Porque o perdão implica que eu renuncio a uma série de emoções negativas que aparecem e que me gusta sacar, me gusta falar, me gusta dizer. Já viram, por exemplo, os comentários em artigos de El Tiempo, por exemplo, de internet? Já viram ou não? Aí, por aí, puramente. O que se chama internet rage. Ou pessoas volantes que assumem e é parte do ser humano isso. Temos muita coisa negativa dentro. Se la deixamos sair, isso se fortalece aún mais. Mas se tu reprimes, vai passar o efeito da olha a pressão. Diferente de los mitos, eu só he visto uma vez em toda a minha vida uma olha a pressão explotar, porque não se explota. É muito difícil que se explote. A pessoa que lo explotó era provavelmente uma das piores cozinheiras que eu vi. Essa foi a razão básica pela que explotó. Pero o exemplo se aplica às emoções humanas. Se tu reprimes, o que passa? Miren o que está passando nos Estados Unidos, em Ferguson. A discriminação allá é mesmo parecida acá, em Brasil, em outras partes. É grande todavia, não nos enganemos, existe, é muito forte. Aunque os Estados Unidos eligiu um presidente negro, todavia é algo aí. Então, quando surgiu, quando passou isso, claro, isso liberou as emoções de uma forma assustadora. Houve um periodista que ele quedou horas aí, como 6 horas, na calle. E ele foi mostrando a evolução do processo. E como a gente saiu a manifestar-se positivo, de forma pacífica. E como isso foi degenerando até o ponto que a polícia teve que levar a gente na casa. Porque são sentimentos, emoções reprimidas.
Y eso es fuerte. Hay cuestiones del género, ¿ya? Hay las cuestiones de los indígenas, hay cuestiones de las diferencias sociales, las diferencias culturales, hasta los equipos de fútbol son un problema grave. Ahora en Brasil mataron a un chico, ¿cómo no crees? Además, quien mató al chico era de un equipo que ni siquiera estaba en el partido. El partido era entre dos equipos. Quem lo mató foi alguém de outro equipo, de terceiro. O sea, la gente está... Pero son cosas reprimidas que están ahí. Y que en algún momento la ola de presión hace... Y cuando explota todo se va por todo lado. Y es muy difícil limpiar la cocina después. Es muy difícil poner tu vida de nuevo en orden. Porque después que explotaste una vez, puedes pedir 10 veces perdón. Nunca van a olvidar que explotaste. Siempre va a estar en la mente de los demás. Te propone, por lo tanto, la espiritualidad. En primer lugar, entender los sentimientos. Sabe, lo más grave de la emoción es que esconde los sentimientos totalmente. Porque los sentimientos siempre son buenos, son puros, son positivos. El sentimiento de amor, cariño, tranquilidad, paz, tolerancia. El sentimiento de respeto hacia los demás. Eso es natural. Pero cuando surge la emoción, es como si la emoción fuera una explosión. Y lo que había ahí, se te olvidó lo que era. Sí, já viram explosões emocionais? E uno después pergunta por qué, ¿qué pasó? Y muchas veces la gente no es capaz de decir claramente qué sucedió. O sea, las personas no van a ser capaces de decir realmente por qué explotaron esas emociones. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? Porque esa explosión te deja ciego, sordo y mudo, porque lo que hablas realmente son palabras muy extrañas. Pero pierdes ese sentimiento. Digamos, ese sentimiento de paz. Yo vivo en un país que la palabra paz es casi prohibida. Puede causar problemas. Si estoy con mis amigos, tengo que tomar cuidado cuando hablo la palabra paz. Porque a veces es paz para un lado, a veces es paz para el otro. Pero el sentimiento de paz no es ni para un lado ni para el otro. Quando, não ora, pero quando Israel estava ameaçando Irã, bombardear Irã, não sei se quem recorda, que ha passado muitas coisas, ¿sí o não? Esse ano ha sido como muito movido. Então, creo que foi no período de um ano, Israel ameaçou bombardear Irã por el tema nuclear, antes da eleição do atual presidente, que é como muito mais moderado, depois mais aceitado. Em esse momento, uma pessoa tomou uma iniciativa, um israelí, e ele começou a publicar uma mensagem, que agora não recordo de memória, mas era algo tipo, nós queremos a vocês, ou não temos nada contra vocês, ou os aceitamos. E ele publicou isso na internet. Então, alguém de Irã viu e publicou o mesmo. Depois, algo de Israel viu e publicou o mesmo. E hicieron como um collage, onde uma pessoa de Israel e outra de Irã, cada um dizendo o mesmo. Não temos nada contra vocês. Porque nos sentimentos, todos somos seres humanos. Sim ou não? Não somos? Ou seja, se, por exemplo, há um acidente de carro delante de ti, não vas a querer ajudar essa pessoa? Diga, vai a querer ou não? Mas pode ser um assassino. Pode ser uma pessoa que causou muito dano a outras pessoas. Pode ser hincha da equipe oposto ao suyo. Vocês ajudariam ou não? É natural. Ou seja, pode que depois razones, incluso te devuelvas, diga não. Pero qual é o instinto natural do ser humano quando vê, por exemplo, um niño chorando? Só. Qual é o instinto natural? Ajudar, hacer algo. Ou seja, é algo que tienes que incluso bloquear para não ser.
tienes que impedir-te para não realizar. Esses são sentimentos. O sentimento de paz é natural. Não lhes gusta a todos estar tranquilos. Não lhes gusta a todos sentir esse bem-estar. Sim ou não? Não lhes gusta? Esse é o sentimento. O que é a emoção? Não destrui o sentimento, isso queda aí. Lá oculta, lo hace desaparecer. Esse é o maior risco. Por lo tanto, qual é a alternativa espiritual? Conecta-te mais com esse sentimento. De tal forma que se uma emoção surge, que vai em contra desse sentimento, sem reprimir, sem soltar, serás capaz de canalizar isso. Canalizar essa energia. Fazer algo. Serás capaz de dar esse sentimento para ele. Mirem o que nos últimos 100 anos hemos visto. Héroes. Gente que ha sacrificado sua vida de uma forma incrível. Não necessariamente sacrificado ao ponto de morir por uma causa. De hecho, os dois últimos heróis da espécie humana, praticamente Mandela e Madre Teresa, que consideram os dois, e talvez é mesmo Juan Pablo, são pessoas que morreram tranquilitas aí, sucados, né? Não foi nada grave, nada sério. Né? A espécie humana hemos evolucionado nesse aspecto. Mas quantos heróis nós temos? Que são pessoas que o único que estão haciendo é ajudando a gente a ir mais allá de lo que é a emoção e conectar-se com os sentimentos como paz, amor. Madre Teresa de Calcutá enfrentou uma religião inteira. E ela, apesar de que era de outra religião, queria provar a essa outra religião que não importa que religião seja, o sentimento é o mesmo. Uma das histórias bonitas é que encontrou um templo hindu e esse templo estava abandonado. Então se lo ocupou. E aí instalou, pois, nos enfermos, todos com lepra e tudo isso. Então viram que a população local se revoltou contra isso. Né? E o comandante de polícia quis desalojá-la. Ela disse, nenhum problema. Então, nos vão desalojar, perfeito. Deve-nos a algum lugar, então. Ele entrou para ver quem eles iam levar. E quando viu todas essas pessoas enfermas, e quando viu o trato que lhe dava às enfermeiras, que eram membros da ordem católica, o homem volviu e dizem que o que isso foi, falou à população. Eles se vão ir agora. Então a população quedou super feliz. E digo, só estamos esperando que vocês tragam suas madres, esposas e irmãs para reemplazar essas monjitas. Assim que essas pessoas cheguem, todas essas monjitas saem de aí. Só para dizer que quedaram muito tempo aí. Que isso, Madre Teresa? A coisa mais astuta do mundo. Tocou o sentimento dela. A emoção era de ódio, de revanche. Depois de todos os cristianos, o que hicimos com a Índia não foi muito bueno. ¿Ya? Através de los ingleses, através de los portugueses também, se invadiu a Índia, se tomou sua riqueza. Pois dizem que quando os ingleses chegaram, a Índia era 80% alfabetizada, quando se foram era menos de 20%. Então, claro, o ódio para os cristianos é uma das emoções reprimidas aí. Então, quando houve isso, o que isso foi tocar esse sentimento. E nesse sentimento não há religião, não há gênero, não há nacionalidade, não há partido político, nem equipe de futebol. Nesse sentimento somos todos seres humanos, unidos em uma grande família. Então, querem manejar sua emoção e querem chegar a esse estado de êxito, aprendam a tocar os sentimentos dos demais. Comecem por seus próprios sentimentos. Por exemplo, tome uma emoção que tem agora. A que lugar você quer? Digamos,
uma emoção como de justiça ou de injustiça, uma emoção de desagrado ou de ódio. Tome qualquer emoção. Tome, em sua mente. Imagine agora alguma emoção que vocês tiveram. De pronto vocês foram cerrados por um taxista. Ou se são taxistas, vocês receberam um passageiro não muito agradável. Ou de pronto tiveram que fazer cola em um banco às 11 da manhã. Viernes, fim de mês. Ou de pronto iam a receber esse ascenso laboral e o chefe não quis dar. Não quis. Pense em uma dessas emoções e tratem de conectar-se com seus sentimentos mais positivos. O sentimento de amor, paz, felicidade, de poder espiritual, de força, fortaleza. O sentimento de autenticidade, tolerância. Só não toquem esse sentimento. Abraça. E resista ao huracão das emoções. Não vá a reprimir. Tratem. Tampouco tratem de deixar-se. Conectem-se com o mejor. Como se hace isso? Hablando consigo mesmo, conversando, dialogando. Recordando lo bueno de tu própria vida. Ok, um taxista me cortou, eu pelo menos tenho um carro. Quantos milhões de pessoas não têm? Ou seja, busca das razões positivas que estão escondidas detrás da emoção negativa. Porque sempre sim, vale. Sempre existe. Ok? Está bem? Segundo. Há que também fazer algo para como criar uma fibra espiritual mais forte. Em todas as culturas eu observo há coisas que as culturas são mais resistentes que em outras. Por exemplo, algumas culturas são mais hospitalares. Então, são mais resistentes, no sentido de que não se molestam por a diferença de outras pessoas tanto. Eu vivo acá há 20 anos, mais de 20 anos, não tem sentido discriminação. Só uma vez em todo o tempo, pero eu fui discriminado igual que um amigo meu chamado Ricardo Matamala, só porque o apelido era raro. E esse colombiano 100%. Também não discriminaram, então me quedei feliz, ou seja, não era por nacionalidade, era por pura ignorância, não fazia. Então, esta é uma cultura muito hospitalária, essa é uma coisa positiva. Outras culturas manejam bem as diferenças religiosas. Eu vejo que os hindus, quando não são manipulados politicamente, eles manejam muito bem as culturas religiosas. Eu dei muitas charlas aí na Índia. Em um salão como esse, deve haver pelo menos 20 religiões. E as religiões se mostram pela forma que se vistem. Você não vê facilmente mulheres com cabeça coberta e tudo isso. E há um respeito natural de todos eles, os uns pelos outros, é natural. Ou Malásia, que são 3 povos vivendo juntos aí. E eles convivem bem, estão bem, estão ok. Outras culturas manejam outras coisas. Cada cultura tem algo natural. E essa fibra é o que temos que desenvolver com relação ao que não é natural a nós outros. Por exemplo, o latino nos gusta muito quejar, reclamar, é um deporte casi, nos encanta. Vejo um grupo de 5 pessoas, depois de um rato todos estão reclamando, estão buscando a queja melhor possível, quem tem queja melhor, qual foi a coisa pior que ele passou, sempre assim. Eu sou consultor de empresa, conduzia uma vez durante um tempo um taller sobre serviço ao cliente, acá é uma companhia muito grande em Colômbia.
Então, um dos temas era a pior experiência. Isso era um paraíso para eles. A pior experiência que tiveram era um paraíso para eles. Mas e se minha fibra é um pouco mais forte, em vez de queixar-me, eu hago outra coisa? Eu venho de uma família pobre. E uma das coisas que eu observo nos pobres allá em cultura é que nenhum pobre tem envidia de um rico. Tem envidia de la buena, sim. Mas não envidia em termos de pensar que, que injustiça, que coisa, como podem ser ricos, como podem ter carro e eu não tenho. Não. Desde nenhum uno aprende trabalho. Em São Paulo, a lei é trabalho. Hoje, minha família, minha mamãe tem casa própria, minha irmã e ela têm carro, boas profissões, vivem viajando, viajam de novo. Já é outra história. Porque desde niños uno é acostumado a trabalhar. E uno mirava os ricos, e sempre hemos mirado os ricos, como pessoas que han trabalhado muito. E de hecho, as pessoas mais ricas em Brasil nem passam por la cabeça a nada, não sei que há de trabalhar. Bueno, corrupção se há. Pero a essência de toda sua riqueza é trabalho. Os políticos tradicionais de minha época eram políticos muito mais honestos. Por exemplo, havia um político que era famoso, chamava Ulisses Guimarães, agora volviu à tona porque ele também morreu em um acidente aí, igual que Eduardo Campos. E Ulisses Guimarães, ele tinha um closet com 7 trajes. E os 7 trajes eram do mesmo color. E 2 pares de sapato. De hecho, quase todo brasileiro só tem 2 pares de sapato. Um é para usar no dia a dia e se há algo extra, pues põe o outro. Essa é a realidade. Ou seja, uno tem que trabalhar. Há outras culturas que a gente pobre vive que reclamando, que errando, que não há, que não tem, que eles têm, não. Essa fibra é o que digo que é justo. E miren, cada cultura vai ter algo negativo, cada cultura algo positivo. E quitando a cultura, cada um de nós outros. Há coisas que somos mais resistentes, há outras coisas que não. E, por lo tanto, há que trabalhar sobre isso. Porque no que não eres mais resistente, as emoções vão sair mais fácil. Por exemplo, talvez tu seas resistente se uma pessoa em tua oficina está sendo assim com a bolígrafo. Já viram? Pero não serás resistente se alguém usa o celular e não lê o manual, então começa a... Ou seja, há coisas que somos mais resistentes. Talvez vocês sejam resistentes se el hijo de ustedes le deu um punhetaço em outro companheiro aí na escola. Pero de pronto vocês perdem as rendas se alguém lhe deu um punhetaço a seu hijo. Ou seja, há coisas que não somos tão resistentes. E necessitamos ser. Porque vivemos em um mundo de mais de 7 mil milhões de pessoas. Vivemos em um mundo que a única forma de conviver, e desde logo uma cidade com 8 milhões de habitantes, mais de isso, a única forma de conviver realmente é aprender a não deixar-se levar pelas emoções. Ahorita as Nações Unidas têm um projeto boníssimo chamado Respira Paz. Podem buscar Respira Paz, uma palavra só. É muito hermoso, é um trabalho muito bonito que eles estão fazendo. A ideia é essa, primeiro respira. Ou seja, antes de reaccionar a pessoa que te pisou e del pé agora, respira. Você entra em conexão contigo mesmo. Pero para realmente criar essa fibra na personalidade tua, de forma que não te deixes levar por as emoções, tampouco as reprimes, senão manejes as emoções. Sepas tocar esse sentimento, sepas falar com a outra pessoa com respeito, aun quando te faltem o respeito.
para chegar a esse ponto, tu necessitas meditar. Necessitas criar essa energia antes de. Em meio das emoções, não tratem de meditar. Mas se querem entrar, não vão dar conseguir. Porque vocês vão pensar, eu sou um ser de paz. Não vai ter muito efeito. Eu já tratei, não funcionou. Quando já estás em emoção, a primeira alternativa é melhor. Pensar positivo, ou seja, tratar de encontrar algo. Sabe, às vezes hay que escavar um pouco, hay que buscar, mas sempre há algo positivo que pode se pensar. Há esse sentimento que está escondido por detrás da emoção, que tienes que tocar, para ser capaz de ir mais allá do terror em que vives. E uma das pessoas que logrou isso foi Viktor Frankl. Ele foi um judeu que foi internado em essa colônia de vacações chamada Auschwitz, que foi algo tremendo. O livro dele é muito difícil de ler, chegar à quinta página é duríssimo, porque ele mostra as coisas de uma forma muito cruda, muito científica, muito conversa, como foi. Mas ele logrou tocar os sentimentos em vez de quedar-se preso e atado pelas emoções. Ele logrou ir mais allá, sublimar toda essa negatividade que há, que sempre vai. Essa é a civilização humana, é uma civilização que foi construída de algozes e vítimas todo o tempo. Mas as vítimas que lograram ir mais allá de seu estado de vítima, em vez de quedar chorando e lamentando, deixaram um legado. Essas vítimas são recordadas não como vítimas, senão como heróis. Pensem quantos heróis e mártires há na história humana. Multipliquem esse por 10% e vão a ter o número de vítimas. Só que os demais, em vez de deixar um legado, simplesmente se quedaram chorando e lamentando. Pero 1%, talvez 10%, que foram mais allá de quedar lamentando e chorando, deixaram algo. Este ano o mundo perdeu muita gente interessante, muita gente. Uma delas é Maya Angelou. E Maya foi uma das maiores escritoras americanas. E ela foi uma das pessoas que mais sofreu por sua raça negra, por todo o que era. Ela foi prostituta, foi de tudo. Ela logrou sublimar tudo isso, logrou ir mais allá de tudo isso. E logrou deixar de ser vítima e poner-se em um ponto de dar, de entregar como um legado. Meditar é antes da emoção. É em la manhã temprana, quando despiertas. Tampouco é algo de uma vez por semana que aí não funciona. Mas se todos os dias tomas um tempo na manhã e durante o dia em momentos tranquilos, já, para simplesmente sentar e meditar um pouquinho. O que estarás fazendo é acumulando uma energia positiva. De forma que quando a emoção queira sair, sem reprimí-la, sem deixá-la sair de todo, tu eres capaz de conversar com tua própria emoção. E eres capaz de converti-la em algo positivo, em algo real. Em algo que vai dar benefício para outros. Em algo que vai ser benéfico para ti mesmo. Essa é a minha experiência. Na prática de meditação, vai pouco a pouco cambiando tua personalidade. Algumas coisas todavia vas a reaccionar. Aprenderás disso. Podes meditar, tomar esse poder, essa energia. E aí vas deixando de reaccionar. Porque em vez de reaccionar, é melhor accionar, é melhor actuar. É melhor ser. É melhor generar um câmbio de outra via, um câmbio de outra forma. Sabe, transformar o que há, transformar no negativo a partir de uma experiência positiva.
Porque o que hace na meditação é abstrair-te, é sacar-te do entorno em que vives, do entorno em que estás. E por alguns minutos, por uma hora talvez, tu entras em outra dimensão. E toca o melhor de tu próprio ser. Então descubres que eres fantástico. Descubre que eres excepcional. E se eres uma pessoa excepcional, mire, não há nada no mundo que te pode afetar realmente. Não há nada. Tu eres capaz de resistir todo, sem reprimir-te, sem deixar-se ir. E dessa maneira experimentar o êxito, porque o êxito é essa sensação de que estás bem com a vida, estás bem com as demais pessoas, estás bem com tu próprio ser. Ok? Está bem? Eu devo aí para pensar. Eu sei, vai ser difícil. Alguns vão dizer, pai, como mira o que me passou na vida. Mirem, podem mirar o planeta Terra, vocês vão encontrar pessoas que passaram por o mesmo que eu. Incluso em piores condições. A página que é favorita da internet, la recomendo a todos, está em inglês, se chama Humans of New York. E é um tipo, é um fotógrafo desempregado, que saiu um dia à calle e começou a tomar foto da gente. Hoje já tem emprego, já está bem posicionado. E ele tomava foto e perguntava, quem eres tu, o que haces? Uma das perguntas favoritas dele é, se pudieras dar um conselho a um grupo grande de pessoas, o que dirias? E ele pergunta isso a gente comuníssima, a gente de la calle. Né? E ele começou a publicar isso. Agora é famoso. Está viajando, já viajou por todo o mundo, auspiciado pelas Nações Unidas. E me encantou as últimas fotos que ele tem. Ele tomou várias fotos de países de África. Uma das fotos, ele mostra uma senhora delante de uma casa, se vê que realmente é pobre. E essa senhora disse, eu vou ser juez. Já estou estudando direito. Um dia serei juez e vou fazer algo por o país. É grandioso isso? Sim. E que é isso? É tocar no melhor de ti. Será que estás em uma situação tão mala como essa pessoa? Eu realmente não. É muito fácil contar as maldições de nossas vidas. É hora de contar as bendições que temos. Mirem esse país que incrível. Há em todo tipo de clima. Não les gusta o frio? Venha, vayam cá. Incluso em termos de calor, podem elegir. Creio que é um dos poucos países do mundo que tu podes elegir. Que tipo de calor queres? Sim ou não? Eu digo, aqui, os milionários em Colômbia devem ter uma vida muito buena. Deveriam, eu se for milionário, eu teria uma casa em Bogotá, e em outro Bogotá, uma em Cali, e outra em Medellín. Cartagena não é demasiado caliente. Mas também, hasta caro, cadê? Ou seja, contemos mais as bendições pelas maldições. Maldições sempre vale parte do jogo da vida. Mas se eu medito, eu vou entrar em contato com o melhor de mim. E o melhor de meu entorno, o melhor da vida que eu tenho. E a partir disso, quando a maldição venga, embruje todo. E te despierte o monstrito que tienes aí guardado dentro. Essa bendição, essa meditação, vai ser capaz de prevenir, de criar um escudo. Sem reprimir, podes conversar sobre o teu emoção, charlar com ele e ver como manejá-la positivamente. Bom, eu tenho uma amiga que é especialíssima e ela publica sua vida com seus filhos. Para ela é a escola atual, seu curso, como ser mamá. É muito interessante como eu he visto em seus escritos sua evolução. É um ano que ela ha estado acompanhando como ha evolucionado.
O último foi o hijo que hizo una fiesta en la casa de él, con sus compañeros, y dejó la casa, ustedes imaginen cómo. Entonces ella dijo, el día siguiente, la revancha de la mamá. 6 de la mañana cocinando, haciendo todo el ruido posible e imaginable, poniendo música y todo. Entonces, en vez de reaccionar y gritar y pegarles un regañón de esos que muchos de ustedes todavía no olvidan de que ustedes recibieron de sus mamás, en vez de eso ella optó por no regañar, por dejar. Pero al día siguiente arregló las cosas. Meditemos. Meditemos e cada um vai ver, miren, se hacen a meditação de forma diária, em um mês já se vão dar conta de cambios profundíssimos. Pero alguns cambios, tipo não molestarse na fila porque alguém se lhe passa delante. Por lo menos alguns cambios vocês vão notar nesse mês. Em um ano, já vão começar a ver cambios mais profundos. Aí vão começar a ver coisas realmente transformadas. Ok? Está bem? Então, eu agora sim vou usar o microfone. Vamos fazer então uma meditação. Vamos fazer uma meditação. Antes da meditação, muitos chegaram depois. Apaguem 2. Porque senão muitas emocionam. Vai subir. Então sente-se aí de uma forma muito cômoda, muito tranquila. Vamos então a relajar-nos fisicamente. Soltem os pés, aí os braços. E quantos de vocês vêm por primeira vez aqui a Brahma Kumaris? Bueno, temos cursos de meditação vários, los recomendo, já, que venham, assistam, participem. Nós temos múltiplas atividades acá, e esses cursos são nosso serviço principal. Para que sepam, depois da meditação, não salgam correndo desesperados, vai haver um dulce, vamos a dar-lhes algo, ok? Aí nos avisos todavia pendentes, já. Também teremos muitas atividades nacionais. Da próxima semana estamos participando da Feira do Livro de Bucaramanga. Todos aqueles de vocês que têm parentes por essa zona do país, por favor divulguem. Vários de nós vamos estar allá. Também teremos evento em Cali grande chamado Exposer, não sei se han ouído falar. Allá vai estar uma de nossas professoras principais, Moira, de Argentina. Então vai estar dictando uma charla allá, para que vayam em Cali. Também ela vai dar um programa em Medellín e tudo. E nós vamos à Índia, da Índia começa a nossa temporada. Então estaremos allá um tempito, recargando-nos e trazendo muitos regalos a vocês, para noviembre de novo estar aqui. Bueno, então sentem-se aí, de uma forma cômoda. E por um momento, deixa-me entrar na tranquilidade de ser. Me conecto com minha paz interior, com essa sensação única que vem quando tenho êxito. Quando há êxito, a pessoa experimenta um estado de êxtase, um estado mais allá de todo o que está passando ao redor suyo. Para alguém que chega ao êxito, não há limites, não há barreiras. Tudo é bueno, é maravilhoso, é incrível. É isso que vamos experimentar agora. Paz.
essa paz profunda que todos temos. Essa paz que é parte de mi ser, que é um sentimento allá no fundo de mim. Puedo tocarla, sentirla, pois sou um ser de paz. E essa experiência de paz é única, é suave, é dulce. É uma experiência que me hace pensar em todo o bueno que tenho, tantas coisas positivas, tanta energia, tanta valentia, determinação. Quão inteligente sou eu, quão generoso, lleno de vida. Eu me conecto com essa energia de paz, com essa energia de tranquilidade, porque eu sou essa paz. Isso me hace sentir, viver algo. Quando vêm as emoções, eu perdo essa conexão, como um huracão que derruba todas as conexões. E não podes amar, não podes ver, não podes saber o que passa. As emoções terminam minha conexão com minha própria paz. Assim que agora, em esta meditação, o experimento está aí, nascendo, e nunca deixará de estar. Jamais deixarei de ser paz, e sou. E a próxima vez que emoções negativas surgem, a próxima vez que apareça algo negativo, recuerda esse sentimento. Recuerda quem eres. Recuerda quem sou. E tranquilizo na tormenta. La abraço, la consuelo. Eu abraço minhas emoções, lhes dou amor. Eu compreendo isso e respeito minha própria emoção. E a transformo em servir a los demás, a partir de conectar-me com os sentimentos positivos. Mostrar-lhes que o positivo sempre é melhor, os sentimentos sempre são melhores. Assim que agora respiro profundo. Respira paz. Sinto paz. Sempre.